Falar do aeroporto de Congonhas, né, na zona sul de São Paulo, vivendo o segundo dia de caos, de muitos transtornos, depois de um incidente com um avião de pequeno porte. Ontem, o pneu de trem de pouso de uma aeronave pequena estourou. Isso foi por volta de 1h30 da tarde, só que a pista ficou fechada por quase 9 horas, o que gerou cancelamentos, atrasos em todo o país. A gente vai voltar ao terminal, vai voltar agora a Congonhas. Elaine Freire está lá desde cedinho acompanhando o perrengue, né, de quem ainda tenta embarcar e simplesmente não consegue, não é, Elaine? Bom dia mais uma vez. Sheila, as operações foram retomadas desde as 6 horas da manhã, mas as filas são imensas aqui no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Há várias consequências ainda no dia de hoje, com 37 voos atrasados, 34 cancelados até as 9 horas da manhã, de acordo com o último balanço da Infraero. E o que a gente acompanha por aqui, as pessoas que durante todo o domingo tiveram as suas passagens remarcadas, estão vindo para cá justamente para tentar adiantar ou tentar realocar para outros aeroportos, né? Já que muita gente tem compromissos, viagens de negócios, e aí pessoas que não podem adiar essas atividades, então estão aqui em busca de mais informações. A gente falou mais cedo com o Douglas da Silva Lima, comerciante, ele que estava com gêmeas aqui no aeroporto e passou a madrugada justamente por causa da demora, das dificuldades no atendimento. Ficamos sabendo lá da questão do acidente. Eu acho que isso é uma coisa do acaso e realmente tá todo mundo na mesma situação aqui, mas eu acho que faltou um pouco de sensibilidade por parte da companhia, porque a gente estava aqui numa situação com 4 crianças, né, sendo que são 2 bebês de 9 meses. Então acho que ficou faltando um pouco de sensibilidade por parte da companhia aérea para nos acomodar. Eles pediram para a gente sair daqui em busca de hotel no meio da madrugada, dizendo que iam nos reembolsar depois que a gente conseguisse nos realocar, mas a gente não é de São Paulo, a gente não conhece nada aqui, e ligamos para 4, 5 hotéis aqui da volta e nenhum deles tinha vaga, obviamente, em virtude do que tinha acontecido, e a única opção que nos restou foi realmente passar a noite aqui com nossos filhos dormindo no chão, né, e esperando aí uma realocação que a gente tem esperança que se confirme para 7h40 da manhã, o que vai nos confortar, pelo menos, para chegar em casa com 24 horas mais ou menos de voo, de transtorno de aeroporto, para acabar com a nossa lembrança boa que ficaria da nossa viagem de férias. Vai acabar ficando vinculado a esse trauma que passamos aqui essa madrugada. O Douglas conseguiu embarcar com a família, né? Mas foi todo esse transtorno, né? Já que foram mais aí de 7 horas de filas, segundo ele. A fila estava imensa aqui no saguão, saindo do lado de fora. Então, muitas dificuldades, uma reclamação, uma queixa muito constante aqui no aeroporto de Congonhas é de que as companhias, e não é a companhia A, B ou a C, todas em geral, demoraram bastante para trazer algum tipo de posicionamento, né? Porque assim que a gente teve aquele incidente com o pneu de uma aeronave de pequeno porte por volta da 1h30 da tarde, né? Quando estava pousando justamente o pneu traseiro furou, arrebentou, e aí teve todo aquele transtorno. Foram quase 9 horas de interrupção total praticamente das atividades aqui no aeroporto de Congonhas, mais de 140 voos remanejados, programados, tiveram que ser cancelados, então grandes transtornos para vários usuários, né? E até quem estava com passagem marcada no dia de hoje, como a Camila Nascimento, que a gente trouxe o relato mais cedo aqui na Band News FM por volta das 7 horas da manhã, a gente falava com a Camila e ela estava com um bebê de colo e muito preocupada porque ela faria um passeio no dia de hoje, claro, se programou, teria todo o prejuízo em relação à passagem, mas a insistência dela foi grande, ela conseguiu remarcar e falou com a gente pelo menos uma boa notícia aí, em meio a tantas dificuldades que a gente está acompanhando nesta manhã. O relato ajudou muito, os funcionários da companhia me colocaram na fila preferencial, porque como a gente disse, meu filho estava dormindo 1 hora no meu colo, então o atendimento foi eficiente, super educado, conseguiram realocar a gente para um voo no Rio de Janeiro, para depois ir para o nosso destino, é um pouco mais tarde, mas já deixaram as malas organizadas para a gente não ter essa preocupação, e a gente teve um voucher de alimentação, tanto café da manhã quanto almoço por conta do transtorno, então agora é torcer para esse voo não cancelar.
apesar das dificuldades, das queixas, das reclamações dos consumidores, a Infraero informa que não há qualquer tipo de restrição de voo no dia de hoje. Então, operações normais por aqui, mas é claro, ainda há muita gente por causa dessa demanda que ficou represada no dia anterior. Então, ainda há dificuldades, as pessoas tentando de alguma forma, né, buscar aí um atendimento no dia de hoje. A gente vem acompanhando toda essa situação aqui no aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade. Em relação ao incidente, o CENIPA apura, né, as causas desse incidente, lembrando que eram 2 tripulantes e 3 passageiros, ninguém ficou ferido, e aí as operações só foram retomadas depois de 9 horas. A informação da Infraero é de que precisava de um equipamento adequado, específico, uma espécie de uma plana ali para poder retirar essa aeronave de pequeno porte, por isso que demorou tanto a liberação aqui da pista total aqui do aeroporto de Congonhas, na Zona Sul. Sheila.